Oi, gente, bom dia. Vamos conhecer um pouco sobre os ciclostomados e os protocordados, aula 19 do livro B de Biologia, tá? Do terceiro ano. Então, esses ciclostomados e os protocordados fazem parte do filo dos cordados, tá? Então, os protocordados são cordados invertebrados e os ciclostomados fazem parte dos cordados vertebrados, ok? Então, quais são as características gerais do grupo? São bilaterais, triblásticos, celomados, deuterostômicos e metaméricos, tá? Ou seja, possuem as divisões corporais ou a metameria, que já é uma herança de outros filos anteriores. Então, como características gerais de todos os cordados, são 4 características básicas. A presença de um tubo nervoso dorsal, uma notocorda, uma fenda faringeana e a cauda, a presença de uma cauda poisonal. Todo cordado, independente se ele é um protocordado, ou seja, um invertebrado ou um vertebrado, ele possui essas características em pelo menos uma fase da vida, seja a fase embrionária ou a fase adulta, né, que geralmente nas fases embrionárias e em alguns grupos são perdidos na fase adulta. Então, o tubo nervoso dorsal, ele tem origem ectotérmica e é situado mesmo na região dorsal e dá origem nos cordados vertebrados, por exemplo, ao sistema nervoso dorsal. A notocorda é um cilindro de sustentação, um cilindro maciço de sustentação, que nos cordados inferiores, né, ou seja, primitivos, os protocordados, eles permanecem durante a fase de desenvolvimento completa e nos cordados vertebrados essa notocorda ela se transforma ou dá origem às vértebras, à coluna vertebral, tá ok? Então aqui ó, nós temos o exemplo dessa estruturação, nós temos aqui o tubo nervoso dorsal mais acima, a notocorda, né, que é esse cilindro de sustentação, e o tubo nervoso, o tubo digestório desse animal. As fendas faringeanas, na realidade, elas são estruturas que estão presentes, né, em alguma das fases embrionárias e formadas por pares de fendas nas laterais da região faringeana. E nos protocordados e peixes, eles estão associados às brânquias, principalmente nesses peixes, tá? Então, tem uma função respiratória e nos protocordados, né, tem uma função relacionada à busca de alimentação. Aqui nós temos uma comparação entre as fendas faringeanas aqui de protocordados e de vertebrados, tá? Quando a gente fala desses cordados invertebrados, eles são formados, né, ou constituídos por 2 subgrupos, que são os urocordata, como representante nós temos as assídeas ou tunicata, tá? Então, tem uma riqueza de espécies razoáveis, cerca de 1.500 espécies, né? São todas marinhas e são sésseis. Elas são fixas a esse substrato e possuem uma notocorda apenas nas larvas, tá? Então, e quando presente, né, essa notocorda presente nessas assídeas, elas estão localizadas apenas na região caudal, tá? Na região mesmo da base dessas assídeas. Por isso o nome urocordata, tá? Então, essas assídeas recebem esse nome de tunicata também porque elas produzem uma túnica protetora de tunicina, tá? Que é um isômero, né, da celulose. Então forma como se fosse uma túnica, uma capa em torno do corpo desses animais. A segunda característica dessas assídeas é que elas apresentam esses sifões aqui, ó, elas têm uma estrutura básica assim bem semelhante aos poríferos, né? Embora sejam bem mais complexos, tenham sistemas bem mais complexos do que esses poríferos e façam parte de um grupo diferente deles, tá? Então, tem esses sifões exalantes e inalantes que servem para receber essa água ela circula na região aqui da digestória, né? E sai por esse sifão exalante, e esse fluxo de água por esses sifões e nesse interior do corpo dos tunicados serve para
trazer alimento, já que esses animais eles são animais com características de alimentar filtradoras, tá ok? O segundo grupo de protocordados são os cefalocordados. Principal representante são os anfioxos, também representantes marinhos e invertebrados. A diferença do anfioxo para os tunicados, né, para os urocordata, é que nesse caso a notocorda ela está presente em toda a vida do animal, desde a fase larval, né, da fase embrionária até a fase adulta, e percorre todo o corpo desse animal, tá? Por isso cefalocordato, tá ok? Então, esses animais, eles são extremamente simples, tá? E tem características bem primitivas quando nós relacionamos ao segundo grupo de cordado, que são os vertebrados. Então, os vertebrados, eles têm uma quantidade de representantes bem maior, uma diversidade bem grande, né, que variam desde os agnatos, que é o foco da nossa aula hoje, até os mamíferos. Então, feiticeiras, peixes, anfíbios, répteis, lampreias, aves e mamíferos são todos representantes do subfilo vertebrata ou subfilo craniata, certo? E aí nós temos aqui, ó, essas 7 classificações, tá? Desse subfilo vertebrata, e nós temos as classes. Os ciclóstomas ou ciclostomados também são conhecidos como agnatos, ou seja, são aqueles que não possuem mandíbula, tá? Já os condrictes, osteíctes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos são gnatostomados, ou seja, com mandíbula, tá? Condricte e osteícte são o grupo dos peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos fazem parte do grupo dos tetrápoda, tá? Então, como característica geral desses agnatos, né, são também tipos de peixes, é a ausência dessa mandíbula. Por isso que eles recebem esse nome de ciclostomados, porque a característica principal é que a boca desses animais ela é circular. Tem como representantes as lampreias e as feiticeiras, tá? Então, essa boca é sugadora, esses representantes, né, as lampreias e feiticeiras, eles têm característica parasítica, tá? Então eles são parasitas, tá? Presença de nadadeiras ímpares apenas, já que os outros peixes, os osteíctides e condrictes, têm nadadeiras pares e ímpares, tá? Então aqui, ó, nós temos alguns representantes, tem como ancestrais esses ciclostomados, tem como ancestrais os ostracodermos, presentes, né, oriundos lá e tiveram sua diversificação no Siluriano até o período Devoniano, e são peixes que não possuem mandíbulas, escamas e não possuem nadadeiras pares, apenas nadadeiras ímpares. A notocorda ela vai persistir durante toda a vida desse animal e eles possuem um esqueleto cartilaginoso, tá? O cordão nervoso dorsal, ele se diferencia no encéfalo e o corpo em forma de uma enguia com essas aberturas branquiais em forma de poros, tá? Não possuem as brânquias muito características como os outros peixes, ok? Então, nós temos a classe Myxine, aqui, ó, que são as feiticeiras, e nós temos a Cephalapidosmorphe, eita, nome gigante, que é a lampreia, tá ok? São os principais representantes. São marinhos, aquáticos no caso, né? As feiticeiras, elas são predadoras, as lampreias, elas são parasitas, tá? Então tem o hábito parasitário aqui, ó, parasitando um peixe. Quando essa boca sugadora tem camadas de dentes córneos que servem mesmo para raspar, para sugar a sangue e tecido, né, desses peixes parasitas. Aí aqui nós temos outro exemplo dessas lampreias parasitando os peixes, né? O exemplo da boca circular, que por isso recebem esse nome de ciclostomados e servem para fixar no tecido, no tegumento do hospedeiro. Ops.
E nós temos a presença aqui, ó, dos dentes e de uma estrutura semelhante a uma língua, no caso das feiticeiras, né? E essa boca dela é sustentada, é circulada por tentáculos, tá ok? As reproduções das feiticeiras, geralmente elas são hermafroditas, tá? Mas somente as gônadas, uma das gônadas é funcional, geralmente ou o testículo ou o ovário. Já as lampreias, elas possuem sexos separados, tá? Então, a reprodução das feiticeiras, geralmente ela é desconhecida. Até agora, na realidade, tem aspectos muito desconhecidos. Já nas lampreias, ó, essas lampreias, elas têm um ciclo reprodutivo, ó, que elas cavam, elas perfuram galerias no substrato, né, para depois desse processo de fecundação para o desenvolvimento da espécie, tá? Então, aqui alguns exemplos para vocês, tá ok? Com as fendas faringeanas, a boca circular, os tentáculos, tá ok? Então, essas são as características, é um grupo primitivo ainda relacionado aos vertebrados, e os protocordados é o grupo invertebrado mais primitivo desses cordados, tá ok? Então, até a próxima aula. Beijo, tchau!